Hoje eu quero contar duas histórias para você que tem tudo a ver sobre o tema do vídeo de hoje. A primeira história, estava indo para o trabalho e escuto o som da viatura da polícia. Quando eu olho, duas viaturas em alta velocidade perseguindo uma moto com dois indivíduos. Eu parei, assim como todos os carros que estavam ao meu lado pararam também para deixar a viatura passar e a moto. Só que um dos carros avança. Quando ele avança, ele dá em cheio na moto, a moto se espedaça, eu só vi os caras voando, a moto se espedaçando, a roda da frente da moto voou uns 50 metros e eu vi os caras rolando no asfalto, eu pensei assim, os caras se mataram. Só que qual não é a minha surpresa que eu vejo os dois indivíduos levantando e correndo. Um vai para um lado, o outro começa a subir num muro, sobe no telhado, e eu vejo a polícia perseguindo eles, e depois eu descubro que um deles desapareceu, eles não conseguiram pegar. A outra história aconteceu num grande hospital onde eu sou diretor, um paciente que levou 5 tiros e fez uma cirurgia importante, cortou todo o peito dele. E essa cirurgia foi muito importante porque ele tinha muitos sangramentos dos 5 tiros que ele levou. E depois da cirurgia ele ficou imobilizado, com drenos de tórax. E ele não conseguia nem se mexer. Só que ele resolveu fugir. E ele fugindo, ele subiu uma janela, passou pela janela, passou por uma cerca de mais ou menos 2 metros que ele pulou e ele correu ainda 1.100 metros antes de ser pego. E eu fico pensando como que isso pode acontecer, mas tem uma resposta. A resposta para essas fugas é a química do medo. A química do medo é um fenômeno que acontece com relação ao medo no corpo humano que é inacreditável. A reação que o corpo, numa fração de segundos, ele tem aos hormônios do medo. Só que não é sobre fuga e sobre luta que eu quero falar com você. Eu quero falar com você sobre medos irracionais, desproporcionais e medos muitas vezes irreais. O medo da solidão, o medo de falar em público, o medo de passar no teste do Detran, o medo do vestibular, o medo de apresentar o TCC, o medo de passar no teste da OAB, o medo do elevador, o medo social de estar junto com pessoas, o medo da pobreza, o medo da morte, o medo de perder o amor de alguém. Esses medos todos geram a mesma química do medo desses dois indivíduos que fugiram da polícia e desse indivíduo que pulou a janela lá no hospital. A mesma química do medo age na sua vida se você tiver um desses medos. Mas qual a diferença? A diferença é que aquela energia para fugir, ela era necessária. Mas essa energia toda no seu corpo, com medos irreais e desproporcionais, vão causar em você enfermidades psíquicas e psicossomáticas. E sabendo disso, conhecendo isso, eu criei o mais completo e-book sobre como controlar e vencer o medo. E ele está disponível para você a partir de hoje. É só você seguir as informações aí embaixo e adquirir ele agora. Então, de hoje em diante, você vai aprender a controlar e vencer o medo com o mais completo e-book criado sobre esse tema, com quase 300 páginas, onde tem uma técnica e um método cientificamente comprovados, que vão ajudar você a vencer e controlar o medo uma vez por todas. Então esse e-book é para você. Se você tem qualquer um desses medos irracionais, desproporcionais e irreais que eu citei, esse e-book é para você. Um abraço.